Lições do passado. Al-Khwarizmi. Para registrar seu peso ou calcular o preço de suas compras, muitas pessoas usam numerais indo-arábicos. Por que são chamados indo-arábicos? Porque o sistema numérico moderno, que usa os dígitos 0 a 9, provavelmente teve sua origem na Índia e chegou ao Ocidente por meio de eruditos medievais que escreviam em árabe. Um dos principais eruditos foi um homem chamado Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Nascido por volta de 780 Era Comum, pelo visto numa região que hoje faz parte do Uzbequistão, al-Khwarizmi já foi chamado de o grande herói da matemática árabe. Por quê? O herói da matemática árabe. Al-Khwarizmi escreveu sobre como usar números decimais na prática e também esclareceu e popularizou um método para resolver certos problemas matemáticos. Ele explicou esse método em sua obra O Livro da Restauração e do Balanceamento, em árabe. O termo al-jabr no título deu origem à palavra álgebra em português. A álgebra, segundo o escritor científico Ezen Mesoud, é considerada a ferramenta matemática mais importante já inventada, que é a base de todos os ramos da ciência. A nota diz: na álgebra moderna, números desconhecidos são representados por letras, como x e y. Um exemplo é a equação x mais 4 igual a 6. Se subtrairmos 4 dos dois lados da equação, descobrimos que x é igual a 2. Fim da nota. Incontáveis gerações de alunos do ensino médio gostariam que Al-Khwarizmi tivesse esquecido esse assunto, brincou certo escritor. No entanto, Al-Khwarizmi declarou que seu objetivo era explicar métodos a fim de simplificar cálculos do dia a dia, como em transações comerciais, partilha de heranças, topografia e assim por diante. Séculos mais tarde, matemáticos ocidentais, como Galileu e Fibonacci, tinham Al-Khwarizmi em alta estima por causa de suas explicações claras sobre o uso das equações. As descrições de Al-Khwarizmi abriram caminho para estudos mais detalhados sobre álgebra, aritmética e trigonometria. A trigonometria ajudou eruditos do Oriente Médio a calcular a medida dos ângulos e lados de um triângulo e a aprofundar seus estudos em astronomia. A nota diz: astrônomos gregos foram os primeiros a calcular os ângulos e lados de triângulos. Eruditos muçulmanos usavam a trigonometria para determinar a direção da cidade de Meca. Os muçulmanos costumam orar em direção a Meca. A tradição exige que os mortos sejam enterrados voltados para Meca e que açougueiros muçulmanos estejam voltados para essa direção ao matar animais para consumo. Fim da nota. Com base nas obras de Al-Khwarizmi, esses eruditos criaram novas formas de usar frações decimais e novos métodos para determinar área e volume. Arquitetos e construtores do Oriente Médio usaram essas técnicas avançadas bem antes de seus colegas do Ocidente, que só as conheceram durante as cruzadas. Mais tarde, os ocidentais levaram esse conhecimento aos seus países, com a ajuda de muçulmanos instruídos que imigraram ou que eram prisioneiros. A matemática árabe se torna conhecida. Com o tempo, as obras de Al-Khwarizmi foram traduzidas para o latim. Muitos atribuem ao matemático italiano Fibonacci, cerca de 1170 a 1250, também conhecido como Leonardo de Pisa, a popularização dos numerais indo-arábicos no Ocidente. Fibonacci soube deles durante suas viagens ao mundo mediterrâneo e mais tarde escreveu a obra Liber Abaci, o livro do cálculo. As explicações de Al-Khwarizmi levaram séculos para se tornarem bem conhecidas. Mas hoje, seus métodos e a matemática relacionada a eles são a própria essência da ciência e da tecnologia, sem falar do comércio e da indústria. Curiosidades. As primeiras versões dos numerais modernos já estavam em uso na Índia no terceiro século antes da Era Comum. Mais tarde, eruditos hindus levaram seu conhecimento matemático para a corte do califa Al-Mansur, em Bagdá. Em uma de suas obras, Al-Khwarizmi incentivou o uso do sistema decimal. Ele explicou em mais detalhes os conceitos encontrados em fontes antigas, incluindo tratados gregos, hebreus e hindus. O que se segue é informação adicional. Uma herança valiosa. Quando se trata de números e matemática, a herança deixada por eruditos medievais do Oriente Médio é imensa e incontestável. A Ciência e o Islã, em inglês, de Ezen Mesoud.
Os numerais ocidentais modernos talvez tenham resultado de uma mistura de várias fontes. Mas, até onde se sabe, o primeiro país a usar a maior parte dessas formas numéricas foi a Índia. Britannica Online Encyclopedia. Na Europa, os numerais indo-arábicos se tornaram amplamente conhecidos durante o século XV. Enciclopédia da Sociedade e da Cultura do Mundo Medieval, em inglês. Fim do artigo.